E aí galera, esse é o nosso novo canal de comunicação em que a gente vai fazer vídeos para divulgar e falar como é que é a vida escolar. E o nome dele é Papo de Escola. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Escola. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Juliano, que vai me ajudar nessa entrevista, com o Dr. César Detoni. Ele é médico com formação em terapia de família e de casal. Pertence à Escola de Pais do Brasil há 29 anos e atualmente é o vice-presidente da instituição no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Prazer de ter aqui. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui, doutor. Senhor César, quais seriam assim, os objetivos, qual seria a forma de atuação e a história, enfim, da Escola de Pais? Bom, a Escola de Pais é um movimento que nasce na Europa, no pós-guerra, onde a comunidade toda preocupada com as crianças órfãs da guerra, e eles tinham muitas preocupações com o que viria a acontecer com essas crianças. E os pais se organizaram com apoio governamental e criaram um movimento que eles denominaram École de Parents, isso nasceu na França, e isso tinha o objetivo de ajudar os pais adotivos e as instituições que estavam apoiando essas crianças para poder dar conta da demanda que isso traria. Com o tempo, esse movimento foi se expandindo na Europa e ele foi trazido para o Brasil em 1963 por religiosos da comunidade de Santa Cruz, e em São Paulo se iniciou então o movimento há 54 anos, né? E nasceu a Escola de Pais no Brasil, que tem também outros países latino-americanos hoje com o mesmo movimento ou um movimento semelhante em funcionamento. Existe uma associação internacional das escolas de pais, a qual a Escola de Pais do Brasil é filiada, e ela atua hoje em 14 estados brasileiros. Nós temos no Rio Grande do Sul a Escola de Pais há mais de 50 anos, já esteve organizada aqui na capital, foi talvez um dos primeiros municípios do Rio Grande do Sul que ela foi organizada, mas por motivos que fogem à vontade de muita gente, às vezes de quem até estava tocando, ela parou de funcionar há alguns anos. E ela tem hoje 14 municípios do Rio Grande do Sul onde ela está organizada, está ativa, já esteve em mais, mas o movimento de voluntariado é complicado. Qual é o objetivo? O objetivo é ajudar os pais e agentes educadores, e também a gente tem um objetivo que está sendo tentado a levar adiante, que é futuros pais, que ainda é um mercado que nós não temos conseguido atingir, porque a gente acha que se nós pudéssemos ajudar os futuros pais, que eles se preparassem para a paternidade, para a maternidade, isto seria muito importante. Então, este é a nossa missão. E como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em círculos de debate, são reuniões de encontro semanais. Atualmente o nosso temário está em 7 semanas, de 1h30 a 2 horas por encontro. E não é um sistema de palestra, é um sistema de estímulo inicial, de bate-papo de uma pessoa, de um casal que é preparado para isso, e depois provoca-se o debate entre os participantes. Numa forma de plenária final se recolhem as contribuições. A gente tem algumas singularidades. O nosso temário ele é preparado por especialistas da área da educação, da psicologia, da psiquiatria. Então a gente tem um conselho de educadores que é organizado e funciona em São Paulo. E esse temário é repassado, ele tem toda uma didática que é estabelecida pelo Conselho e pela diretoria executiva, e ele é também aprofundado periodicamente, modificado de acordo com o avanço da ciência, porque nós não somos um movimento que tenha uma linha direcional única. A gente não tem um guru, não tem uma filosofia específica. Nós somos pluralistas e a gente segue basicamente o que a ciência, a psicologia e a ciência da educação têm apresentado ao longo dos anos. A gente vai se atualizando e às vezes mudando nossas convicções, enfim, a gente não é convicto em definitivo de nada. Por outro lado, a Escola de Pais tem uma característica muito importante. Quem trabalha com os pais são pais.
Nós não temos especialistas em educação, nem temos psicólogos, nem psiquiatras que fazem o trabalho com os pais. Então ela é uma escola de pais para pais, não é uma escola de professores e etc. E essa tem uma singularidade que a gente gostaria de deixar bem claro. A escola de pais é uma escola que não tem professor. Na escola de pais só tem aluno, porque na escola de pais todo mundo é aprendiz. Todo mundo vai para a escola para aprender, inclusive quem está lá coordenando o grupo. Então é uma escola de aprendizado contínuo. E a gente brinca quando a gente faz os grupos, no final dos nossos grupos, de que eles recebem certificado, os pais, de participação, é certificado de participação e não é um diploma de pai. Porque nós vamos chegar ao fim da vida e não vamos estar recebendo diploma de pai e de mãe ainda, nós estamos preparados, absolutamente prontos para isso. É um exercício contínuo, isso é uma coisa que a gente sempre trabalha. Pai e mãe é aprendizado contínuo, porque os filhos se modificam a cada dia, os pais precisam se modificar juntamente com os filhos, porque as demandas são diferentes. Então, ser pai de uma criança, de um bebê, de um adolescente, de um filho adulto, ser pai de um filho que tem filho, são sempre, sim, figuras, papéis, né, de parentalidade, mas o exercício, as necessidades que vão exigir da gente sempre serão diferentes, né, à medida que o tempo passa. Então, fundamentalmente, a escola de pais é isso daí. Ela tem hoje em torno de 1000 associados no Brasil inteiro e trabalha em aproximadamente 80 a 90 municípios brasileiros. Ela está organizada. Doutor, qual o teu trabalho na escola de pais? Bom, a gente entrou na escola há 30 anos, já vamos comemorar 30 anos agora. A 29 foi quando a gente mandou para vocês, né, nosso currículo. Mas a gente está na escola e nós entramos, desde a fundação, a gente assumiu a presidência do movimento em Erechim. Ficamos durante 4 anos na direção da escola e depois a gente foi assumindo que a escola tem uma hierarquia, que são os presidentes das seccionais, tem os representantes regionais, as regiões do estado são divididas, cada 3, 4 escolas tem esse coordenador regional. Depois nós temos um representante nacional, que é o que coordena o estado todo, para cada estado tem um representante. Então eu já exerci essas atividades, atualmente eu sou apenas um casal coordenador, eu e minha esposa, e a gente ocupa provisoriamente, por uma necessidade que apareceu, de novo a coordenação do estado, que deve ser até o final do ano. Então essa é Mas a gente trabalha, né, e trabalha bastante como coordenador de grupos, né? Nós trabalhamos, esse ano a gente coordenou 2 grupos, já terminamos há 10 dias um grupo numa escola privada em Erechim, que havia em torno de 50, quase 60 pais participantes. E no primeiro semestre nós trabalhamos numa empresa, numa grande indústria lá do nosso município. Então a gente está na ativa, fazendo o que a escola nos pedir, a gente faz. Olha só. Bem, Sr. Detoni, a gente sabe que os pais enfrentam uma série de problemas e dificuldades na educação dos seus filhos. Levando em conta o seu trabalho e a sua experiência, teria alguns aspectos que o senhor pode destacar, alguns problemas, enfim, quais são as principais preocupações que os pais enfrentam hoje em dia na educação dos seus filhos em geral, mas levando em conta o aspecto da socialização? Bom, o grande problema, eu acho, que os pais enfrentam hoje é absolutamente o despreparo que todos nós vamos para coisas extremamente importantes das nossas vidas, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, a criação de uma família, porque quando a gente se junta com outra pessoa e tem o desejo de ter filhos, né, às vezes pode tê-los sem ter desejo, um pouco mais complicado, mas a gente, quando vai fazer isso, tinha que ter um pouquinho mais de conhecimento, de consciência do que está fazendo. Nós não estamos preparados, nenhum de nós. Nem nós, quando nos casamos, quando tivemos filhos, tínhamos a mínima consciência do que é que estávamos fazendo. E este é o grande problema. Porque, à medida que a ciência fornece informações para as pessoas, a neurociência, a psicologia, a psiquiatria, nós temos que utilizar estes conhecimentos para o exercício da parentalidade. Nós temos que usar estes conhecimentos para a convivência familiar,
para a convivência conjugal. E absolutamente isso não tem chegado às pessoas. E talvez um dos grandes papéis da escola de pais seja levar o mínimo desses conceitos, desses conhecimentos, para que os pais se instrumentalizem para melhorar o exercício da sua parentalidade. A educação é a coisa mais simples e, por outro lado, a coisa mais complexa que existe para um pai e uma mãe. Porque as crianças têm uma capacidade infinita de aprender. O ser humano, quando nasce, ele não é humano. E os pais têm que ter consciência de que a humanização deles ocorrerá pelo processo de educação. E que os pais são os modelos dos quais os filhos vão aprender. Eles aprendem automaticamente. Eu às vezes brinco com um professor que ele acha que ensina. O professor não ensina. Quem aprende é o aluno. Se ele não quer aprender, pode o professor ficar o dia inteiro falando que ele não vai aprender. Colocação muito importante. E é a mesma coisa com os pais, quer dizer, os pais estão aí, as crianças estão olhando, aprendem a falar uma língua. Qual língua que eles aprendem a falar? A língua que os pais falam. Por que aprendem a falar o português? Porque o pai, a mãe, as pessoas que cuidam falam português. Porque se essa criança que nasceu lá na minha casa tivesse ido para a China, com 2 anos de idade iria falar chinês. E à medida que ela for crescendo, todos os seus hábitos de vida, todos os seus comportamentos iriam se estruturar de acordo com a cultura onde elas estão inseridas. Então os pais precisam ter consciência de que a responsabilidade é deles. Então não tem que ter grandes preparos, grandes malabarismos para educar um filho. Mas tem que saber que tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer importa. E é importante, é significativo na vida dos filhos. Então, é uma coisa absolutamente simples. Eu não preciso ter filosofia nenhuma, mas eu preciso saber o que importa, o que mais afeta, ajuda, prejudica, e estas coisas são absolutamente simples. Bom, vamos agradecer então, doutor, pela entrevista de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Juliano, muito obrigado pela parceria de hoje. Muito obrigado. Se você gostou dessa nossa parceria, comente. Nós agradecemos então a sua visualização. Por favor, se você gostou, curta, comente, compartilhe também nas suas redes sociais. E é isso aí, esse foi mais um Papo de Escola. Até mais!